Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre impor limites a uma criança autista. Nossa, não é fácil, gente. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, dá uma curtida, compartilhe com seus amigos e você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ajuda a bombar. E ajuda a bombar. E ajuda a bombar. Esse assunto é muito polêmico nas redes sociais. As pessoas falam muito sobre isso, comentam bastante, como que impor limite para uma criança autista. Lembrando vocês que eu não sou especialista, eu sempre falo isso nos meus vídeos, eu gosto de deixar bem claro. A gente vem aqui e fala da nossa experiência com o Richard. Não tô falando que é certo ou que é errado, eu tô falando que é o que a gente faz e dá certo com ele. Muitas coisas sobre o autismo é teoria, só a gente que vive na prática que sabe realmente como que é. Teoria tem na internet, tem em todo canto, todo mundo fala uma coisa, um fala outro. Só quem sabe mesmo é quem vive com autista. E tem vários graus de autismo, né? Tem desde o mais leve até o mais severo. Então, gente, é muito complicado lidar com essa situação. O Richard, ele tinha muitas crises e tinha muitas birras. Eu, com o tempo, fui aprendendo a identificar o que é crise e o que é birra. Aí você pode me perguntar, Pamela, mas como que eu faço isso? Como que eu identifico? olha, eu não sei falar de cada criança, porque cada criança tem o seu jeito, gente. As pessoas esquecem que as crianças autistas são crianças. Elas têm o costume delas, têm o gênio delas e cada um é diferente um do outro. Toda criança é diferente. Autista é a mesma coisa. Então eu não sei chegar aqui e falar pra você, é desse jeito. Eu sei identificar o meu filho quando ele tá com crise e quando é birra. Então eu sei identificar e eu sei agir de cada maneira. Eu sempre imponho limites pra ele. Antes, no começo, quando eu trabalhava bastante, eu pensava assim, deixava ele fazer o que ele queria. Às vezes eu chegava cansada do trabalho, ele queria fazer alguma coisa, eu ficava chorando, pedindo, tá bom, vai fazer. E porque eu estava muito cansada. E também, sabe, aquela compensação. Às vezes a gente, mãe de autista, mãe de criança especial, tem uma certa culpa dentro da gente. E a gente pensa assim, se eu deixar o meu filho fazer isso, se eu dar isso pra ele, a gente põe na nossa cabeça que é tipo uma compensação. E não, isso não é legal. O Richard foi ficando mal acostumado, aí tem o autismo e vai juntando as duas coisas, meu Deus do céu. Quando eu decidi sair do meu serviço para cuidar do Richard, ele estava demais. Demais, eu digo de terrível, tá, gente? Então, foi muito complicado mudar algumas coisas depois que eu saí do meu serviço. Ele saía pra rua, escutava um não, ele não sabia lidar com aquela situação. Ele fazia um auê, se julgava. Tinha birra no meio? Tinha, com certeza, mas também tem o lado do autismo. Então você tem que saber levar isso. Só que eu sempre fui firme com ele. Depois que eu decidi sair do trabalho para cuidar dele, eu falei, não, agora eu vou ser firme com ele. Então, quando eu falo uma coisa, gente, criança, qualquer criança, e criança especial, criança autista, você falou, ela não vai esquecer, tá? Se você prometer alguma coisa, cumpra sempre as suas promessas. Se eu saio com o Richard e falo, eu vou te dar tal coisa, a gente vai em tal lugar, e a gente não faz, ele pode ter uma birra, ele pode ter uma crise. Claro que ele tem que entender que às vezes não dá. Mas aí vai de você saber explicar, saber conversar com ele. Eu falei num outro vídeo pra vocês que eu faço muito moeda de troca com o Richard. Isso dá muito certo. E também eu aplico uma coisa que muita gente é contra, muito que falar nas redes sociais, nos grupos que a gente participa, porque algumas pessoas não têm coragem. É porque o filho já é autista, e se fizer isso, coitada da criança. Gente, criança autista não é coitadinho, tá? Ele é uma criança como qualquer outra. Tem lá
lá suas limitações? Tem, mas eu penso assim, eu sempre tento tratar o Richard o mais normal possível, já falei isso pra vocês aqui, né? Então faça isso, tenta tratar o seu filho o mais normal possível, tratar ele como você trataria o seu outro filho, que não tem problema nenhum, sabe? Entre aspas. Porque assim, ele não vai se sentir diferente. Ele vai se sentir igual. Então, igual eu tava falando, se você prometeu alguma coisa, vai e cumpra. Cumpra sempre suas promessas. Autista odeia injustiça. Autista odeia mentira. Se eu falo um não pro Richard, ele quer saber o porquê não. E eu explico pra ele o porquê não. Porque quando eu falo só, por que não? Ele fala, mas por que não? Não existe por que não. Tem que falar por quê. Aí eu vou e explico. Aí ele entende. Às vezes não entende. Não tô falando aqui pra vocês que o Richard tá 100%. Ele é uma criança 100% obediente, obedece tudo. Não é, tá? Só que ele melhorou 80%. Depois que eu comecei a aplicar essas coisas que eu falei pra vocês, a moeda de troca, o cantinho da disciplina, que era isso que eu ia falar antes. Esse método que eu aplico nele. Eu vi isso na Super Nanny. Eu nunca vi ela aplicando numa criança especial. Só que eu tentei, foi minha única solução. Eu falei, eu vou tentar, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não posso bater. E eu não vou bater numa criança e ainda uma criança especial. E o que eu vou fazer? Eu fiquei pensando na Super Nanny, nesse método. Aí eu conversava com algumas pessoas não pode colocar eles de castigo, né? Que as pessoas falam. No começo eu fui falar com o psicólogo, eu fui falar que eu tava colocando ele de castigo. O psicólogo falou assim pra mim: não fala pra ele que é castigo, diz que é o cantinho da disciplina. Aí eu comecei a falar, né? Mostrei pra ele, apresentei pra ele, você tem que apresentar, aqui que você vai ficar. Eu fiz isso, tá? Aqui que você vai ficar quando você desobedecer a mamãe vai te falar uma vez, na segunda você já vem pra cá. E é isso que eu sempre falo pra ele antes de sair de casa. Antes de sair de casa, dentro de casa também, que ele tem que se comportar não só na rua, como dentro de casa também. E eu falo sempre pra ele, a gente vai em tal lugar hoje, você tem que se comportar, entendeu? Eu não vou te dar nada da rua, vou levar coisa de casa, porque sempre que a gente sai, ele quer pedir alguma coisa pra comer. Aí eu sempre explico, ele já começa a fazer aquela carinha, tá, sabe? Mas eu já explico. E eu falo pra ele, e se você desobedecer a mamãe, quando chegar, você vai ficar no cantinho da disciplina. Aí ele fica olhando assim pra mim com a cara. Mas ele sabe que eu cumpro as minhas promessas. Eu sou uma mãe muito boa, eu trato o Richard muito bem, saí do meu serviço pra cuidar dele, eu me esforço o máximo que eu posso pra cuidar dele, deixar ele feliz, pra fazer muitas coisas que ele gosta, que ele me pede. Eu me esforço bastante, claro, ele sempre tem que merecer. Eu falo isso pra ele. Existe a moeda de troca, mas ele sempre tem que merecer muito. Então eu falo, quando chega na rua, se ele me desobedece, ou faz alguma birra, ou qualquer coisa. Eu vou falar pra vocês um exemplo agora que aconteceu esses dias. Esses dias não, um mês, quase 2 meses mesmo. Ele pediu alguma coisa pra mim, que eu não lembro o que era, eu acho que foi um brinquedo. E eu, antes de sair de casa, eu falei pra ele que eu tava sem dinheiro. Ele foi e me mordeu aqui, ó. Aí eu falei pra ele nunca mais tinha mordido, gente. Ele só mordia quando ele era pequenininho, ele nunca mais tinha mordido ninguém. Aí ele veio e me mordeu. Eu falei pra ele, se você fizer isso de novo, você vai ficar no cantinho da disciplina quando chegar em casa. Não é legal fazer isso com a mamãe. Aí ele ficou olhando pra minha cara e queria chorar. Aí daqui a pouco ele pediu outra coisa. Eu não dei de novo, porque eu falei que tava sem dinheiro. Ele foi e me mordeu de novo. Aí na hora ele lembrou e soltou. Só que ele mordeu, que ficou o vergão na minha mão. E eu falei pra ele, você já sabe o que vai acontecer quando chegar em casa? Aí ele, me desculpa. Eu falei, eu te desculpo, mas essa foi a segunda vez. Então você sabe o que vai acontecer quando chegar em casa. Aí ele ficou chateado, porque ele sabe que eu sempre cumpro minhas promessas. Aí quando chegou no portão de casa, ele já começou... eu não quero ficar de castigo, mamãe. Eu não quero ficar no cantinho da disciplina, mamãe. Aí eu falei, você desobedeceu a mamãe na rua, você me mordeu, então você vai subir e você sabe pra onde você vai, né? Aí ele baixou a cabeça e subiu e já foi lá e sentou no cantinho. Aí eu cheguei e fui lá colocar ele direitinho, mas ele já sabe que eu sempre cumpro. Então é isso que eu falo pra vocês. A criança, ela é muito esperta, ela é muito inteligente. A criança autista é igual. É igualzinho, gente.
Se você fala que vai fazer tal coisa, fulano, se você não fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Aí a criança vai lá e faz, e você não faz nada. Ela sabe que aquilo ali é só papo. Então ela vai continuar fazendo. Ela sabe que não vai dar certo. Ou ela fica pedindo uma coisa, pedindo. E faz birra, e chora, e grita, e você vai lá e dá. Se você dá, ela sabe que se ela fizer amanhã, você vai dar. Porque você vai ficar com vergonha das pessoas na rua, porque ela fez aquilo. Gente, uma coisa que eu aprendi muito com o Richard. Não ligar para as pessoas. Sabe? As pessoas, elas não vão entender que o seu filho é autista, que o seu filho é especial. Porque o autismo, ele não tá estampado na cara. Então, você vê uma criança autista na rua, você não sabe que é autista se você não conversar com ela. Então, as pessoas vão olhar, por exemplo, como aconteceu uma vez, a gente foi no mercado fazer comprar algumas coisas. E ele queria uma coisa absurda de cara. E eu não tinha dinheiro e eu expliquei isso pra ele. Isso foi bem antes, há muito tempo. Aí ele começou a gritar, se espernear. Eu quero. E se jogou no chão. E começou a ter birra, misturou com crise. E eu fiquei assim, no começo eu não sabia muito o que fazer. E eu fiquei, meu Deus. E uma mulher, todo mundo olhando, lógico. Aí uma mulher que tava do meu lado, ela pegou, colocou as duas mãos na cintura assim, ó. E fez assim. Nossa. Tipo, Ai, você não impõe limite no seu filho? Ai, que menino mimado. tipo isso, sabe? Eu sei que veio isso na cabeça dela, ela não falou, mas ela fez, nossa. Aí eu fiquei me segurando, mas aquela mulher não saía e com a mão aqui na cintura e não saía do meu lado. E eu passando um sufoco ali. Gente, por favor, eu falo pra vocês, se vocês viram uma situação dessa, não julguem. Vocês não sabem o que tá acontecendo. Vai lá, tenta ajudar. Ou não julga, vai embora. Não faz isso, porque isso é muito chato. Isso acaba com a gente, sabe? Nos destrói assim por dentro. É muito triste. E aquela mulher ali do meu lado, e eu agoniada, sem saber o que fazer com meu filho. Peguei e virei pra ela e falei, senhora, ele é autista, tá? Essa mulher ficou tão sem graça, ela não sabia onde enfiar a cara, gente. Então, eu sempre falo pra vocês. Então, voltando ao cantinho, eu sempre deixo o Richard no cantinho da disciplina, quando ele desobedece, ou tem algum comportamento que não é legal, que eu vejo que não tem a ver com autismo. Eu deixo ele no cantinho, a idade. Eu faço igual a Super Nani fazia mesmo. Tem 8 anos, 8 minutos. Quando ele completar 9 minutos. Então é assim que eu faço, gente. Eu não tô falando pra você fazer igual. Eu tô falando que deu certo pra mim. Não sei se dará certo pra você, entendeu? Mas pra gente dar muito certo aqui, o Richard, igual eu falei, melhorou 80%. Na escola ele melhorou. Ele era muito danadinho. A gente saía pro shopping, ele tinha muitas birras. Aí vinha crise. Porque vocês sabem que a birra e a crise estão interligadas. Então, quando ele começa a ter birra, se você não souber controlar aquilo, vai virar uma crise. Então, você tem que saber diferenciar isso no seu filho. Não se preocupe que você que tá no começo, descobriu agora há pouco tempo, é aos poucos. Gente, eu descobri o autismo do Richard com 4 anos, foi tarde. E ele tem 8 hoje, vai fazer 9. Então, foi muito difícil essa trajetória. E hoje, assim, que eu tô aprendendo muita coisa. Eu venho aplicando muita coisa, muitos métodos há um tempo. Só que é aos poucos que você vai aprendendo, aprendendo a conviver com autismo, você vai aprendendo a ser feliz. Você vê que dá sim pra ser feliz. Você vê que dá sim pra impor limites. Igual uma criança normal. O pessoal fala umas palavras complicadas. Eu sou bem simples, tá, gente? Eu tento falar a língua que todo mundo entende. Eu não gosto de falar difícil, eu não sei falar difícil. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo sugestão de próximos vídeos. Vocês comentem aqui embaixo, que a gente sempre vai fazer, sempre vai estar comentando, respondendo seus comentários. Esse tópico de impor limite, gente, vai longe. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando mais algumas coisas que eu faço com o Richard, porque o vídeo já tá super longo e ainda tenho muita coisa pra falar. Tenho muitos tópicos aqui que eu anotei pra falar, mas o vídeo já tá super longo, então a gente vai fazendo em partes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Beijos e tchau, tchau, gente. Até a próxima. Quem eu chamei pra gravar e não quis, gente?
Tá fingindo que tá dormindo. Fala oi pra galera e dá tchau. Oi. Que a mamãe já terminou o vídeo. Tchau. Fala até a próxima. Até a próxima. Hoje ele não tava muito afim de gravar porque queria assistir o Chaves. E eu quis gravar bem na hora do Chaves. Tchau. Pi, pi, pi.